ar, o Resenha Tricolor, estamos de volta. Essa semana um resenha especial, de novo Resenha Express. Rapidinho, Dani, agora subiu na hora do almoço, à noite tem São Paulo e Porto Cabelo, então será um resenha especial. Dani... Por que não teve live ontem? Porque é Express. E cadê o Junks? Tá de ano sabático. Barolo saiu? Já responde todas as dúvidas. Não, Barolo mora em Jundiaí, é difícil de vir. A gente não gostava do modelo de mandar vídeo porque ficava confuso. Junks continua... E o Pato? Mas as suas perguntas, você tem 200 coisas, você fala assim, ano sabático. O Junks está na casa dele. Quando o Junks quiser... Ele vai estar aqui. A cadeira dele A cadeira tá... Bom, no caso não tá, mas estaria tá reservada, aqui. Né? Porque... E o Barolo? O Barolo brigou com o Barolo? Não, velho. O Barolo tá no grupo do resenha, a gente conversa com o Barolo. Mas ele morando em Jundiaí, a gente não chegou num modelo que faça sentido. Quando o Barolo estiver em São Paulo, vai estar aqui também com a gente. Ele deve uma visita. Mas é mais para esclarecer dúvidas já gerais. Já de cara. Para quem não vê o vídeo todo e ficar perguntando. Dani, na semana passada... Eu chutei 2-0 São Paulo contra o Sport e 4-1 foi 4-2. Luca Bop, que estava aqui, disse: se você acertar esses placares, será uma semana incrível. Foi uma semana incrível? Cara, foi uma semana incrível. Foi uma semana incrível até pelo contexto dos dois placares. Porque quando você pega, 2-0 fora de casa numa Copa do Brasil, placar... gigante. Melhor impossível. Né? 4-2 pro Vasco, uma puta vitória. Mas o contexto dos dois jogos, né? Foram mais duros do que o resultado final desenhado. O primeiro tempo do jogo com o Sport foi tenso. O Rafael pegou duas bolas difíceis. São Paulo não fez o goleiro deles trabalhar. Ficou mais próximo do gol do que o São Paulo. Né? Daí vem a expulsão. Vem as mexidas do Dorival, acho que o Marcos Paulo entrou muito bem, é decisivo no 2-0, e daí termina o jogo com um placar que deixou o roteiro perfeito para a Copa do Brasil. Né? Daí a gente vem para o final de semana. O jogo não foi fácil. Pelo contrário. Não foi uma goleada. Mas Dani, pelo mérito do Vasco também, não por demérito do São Paulo. O São Paulo fez um bom jogo, na minha opinião. Na minha também, mas eu lembro quando você falou 4-1, eu falei, ousado, porque eu não acho o Vasco um time ruim, e o Vasco é um time que está numa competição só, então ele chega fisicamente muito inteiro. Que pra mim foi essa a diferença do jogo. E o Vasco está muito inteiro. Você vê o condicionamento do Vasco, o Vasco imprimiu pressão sobre o São Paulo em vários momentos da partida. E o Dorival admite, falou, o Vasco chegou antes em todas as bolas. O Dorival fala na coletiva. E o Rafael foi bem novamente, faz 2 defesas no começo do jogo e tal. E daí eu acho que tem uma questão, 2 questões. Primeira é, São Paulo passou a ser um time letal, então não tem um monte de chance, mas as poucas que tem... Com contra-ataque, quem diria? Quem diria que o São Paulo seria veloz no contra-ataque sem peça veloz? A cativa estava bem lotada mesmo. Assim, eu sentei mais pro canto, não tinha nem lugar onde a gente senta. Atrás de mim, tinham 3 moleques de uns 16 anos. Não sei se você viu que eu tuitei. Eu vi que você tweetou. Mas conta pra quem não viu o seu tweet. Quando pouca gente vê meu tweet, porque meu Twitter é fechado só pra interagir com amigo. Eu não quero mais o tweet aberto, que é dor de cabeça. Quando o Nestor recebe a bola no contra-ataque, os caras, nem levanta. O cara virou pro outro e falou assim, nem levanta. Daí o outro respondeu, é o Nestor, não vai dar em nada. E o terceiro complementou assim, Nestor é um merda. Foi puta golaço. O contexto dos 3, assim. Daí o Nestor faz um puta golaço. Eu gritei mais gol do que eu deveria, porque eu deveria ter xingado mais eles do que eu xinguei, porque eu vibrava com o gol e xingava os 3, vibrava com o gol e xingava, eu vibrei mais com o gol do que deveria. Mas, cara, foi um golaço de um jeito que precisava, o Nestor precisava desse gol, desse jeito. Também, velocidade no contra-ataque. O Luciano jogou muito bem. O melhor jogo do Luciano no ano. E daí você pega, tipo, o São Paulo fez 2-0, e falou, cara, 2-0, o São Paulo parou de pressionar e começou a jogar com o regulamento debaixo do braço. O Vasco busca o 2-1 no primeiro tempo ainda. Acho que o São Paulo tentou se poupar fisicamente. Isso. Cara, os caras estão inteiros, vamos... E daí, o segundo tempo, o Vasco martela. Sabe quando você olha e fala assim, puta, o São Paulo
vai tomar um empate. A sensação do jogo era essa. Porque não estava no estádio, a mesma sensação. A sensação, eu estava com um amigo meu e falou, cara, o São Paulo tá chamando o gol de empate. Quando toma o gol de empate aos 38, se você pegar o São Paulo dos últimos 7 anos, provavelmente, 6 deles não seria um nocaute. Seria nocaute. Era mais chance o Vasco virar pro 3-2 no final do que ter uma reação do jeito que foi. É verdade. É o time da depressão. Puta, acontece algo errado, desmorona e não volta. O São Paulo seria o que aconteceu com o Corinthians. Tomaria o gol do jogador machucado nos acréscimos. E daí, puta... Ou seja, foi pra lá. Cara, zica, vai pra lá. O Beraldo faz o gol de cabeça. O Vasco tenta alguma coisa. Vem um contra-ataque, o Juan. Daí você tem Nestor, Beraldo e Juan. 3 caras de Cotia, num momento em que Cotia está sendo destruída por essa gestão. É sintomático isso, sabe? No presente, você salvando e os caras destruindo ali nos bastidores. Mas assim, tem poder de reação, tem placar elástico, tem vitória pro Morumbi com 57 mil pessoas. Que era uma coisa rara até. Né? E daí você termina a semana com 2 jogos muito difíceis, que não foram jogos fáceis. Não, pelo contrário. Com resultados muito bons. É verdade. É verdade. E, Dani, eu queria pegar o gancho que você comentou dos moleques do Nestor. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre o Nestor. Ninguém aqui, muito pelo contrário, não enxerga a realidade e tal. Eu acho que o Nestor, no começo do ano passado, fez um baita de um primeiro semestre e fez um segundo semestre muito ruim. Mas eu vejo algumas críticas exageradas com relação ao Nestor, assim como eu vi com o Igor Gomes. Mas o Igor Gomes não está jogando nada no Atlético Mineiro. Tudo bem, eu não torço para o Atlético Mineiro, eu torço para o São Paulo. Eu acho que a torcida, em alguns momentos, ela exagera um pouco no tom, como eu acho que o Nestor caiu o futebol dele no segundo semestre. Acho que são coisas que ele deve ser cobrado, ele pode ser cobrado, ele joga no São Paulo, ele tem que saber ser cobrado. Mas eu vejo uma mudança de postura do próprio Nestor, tanto com relação a ele mesmo, quanto com relação à troca com a torcida, que eu acho que está na hora de a gente refletir sobre o nosso tom de cobrança com ele. Com relação a ele mesmo, falamos aqui em outros resenhas, ele está treinando fora do São Paulo para ganhar massa, ele já ganhou quase 2 quilos, ele tem se dedicado para ser um Nestor melhor. O Nestor renovou o contrato sem falar um A, mesmo com a torcida criticando ele pra caramba, e ele tem potencial. Sem janelinha. E ele tem potencial para ir pra Europa. Ele tem. Você acha que ele não pegaria um Nottingham Forest como pegou esse cara? Tem potencial, ele tem. Não falou um A. E agora que a imprensa gosta de criar uma crise num São Paulo que me parece saindo um pouco do período turbulento, todo mundo, Nestor, a torcida critica, eu tô achando que estão perguntando mais do que a torcida está criticando, mas estão perguntando muito. E as respostas dele têm sido muito boas, cara. A comemoração dele de beijar o símbolo e a resposta, ele fala, olha, eu só tenho carinho, eu só tenho gratidão, e eu espero que seja recíproco, eu sou cobrado porque eles sabem que eu posso render. Cara, o Nestor tá mostrando uma maturidade que ele não mostrava até o ano passado, e eu acho que chegou o momento de a gente mudar um pouco o tom com ele. Vou até ver o nome que é um cara bem legal que troca. Eu gosto de quem troca ideias sobre coisas que eu não concordo tanto. Que é normal. Não, eu adoro. Wesley Moreira, puta cara legal. Vê o resenha e ele troca ideia comigo no inbox do Instagram. E cara super bacana. E ele, semana passada, ele começou a defender uma tese pra mim, que o Michel Araújo é muito melhor que o Nestor. Eu falei, cara, primeiro... Pode ser até. A gente não sabe. Você tá comparando um cara que tem 26 anos com um cara de 22. Michel Araújo tem 4 anos a mais de carreira e mesmo com a carreira dele não mostra que ele é melhor que o Nestor, numericamente. Tipo, ele era de um time pequeno, foi pro Fluminense... emprestado, e se você pega os números, ele não tem, por time grande, a mesma quantidade de jogos que o Nestor tem no São Paulo. É verdade. Não tem. No São Paulo. O São Paulo ainda, tem 150 jogos. O Nestor 151. tem 151 jogos com 22 anos. Com 22 anos.
E daí, com 4 técnicos diferentes. 4 técnicos diferentes, sempre sendo aproveitados. Você vê a fala do Dorival na coletiva, eu falo, cara, eu indicaria o Nestor para qualquer time que eu dirigir, porque ele é uma peça muito diferente. Diniz falava a mesma coisa. Diniz falava a mesma coisa, né? Daí, ele era o querido do Rogério. Se você vê gols e assistências que o Nestor tem com 22 anos, são números muito melhores, né? Daí ele até brincou, ele falou, pô, Michel Araújo tem um monte de gol de fora da área. Eu me dei o trabalho de levantar. O Michel Araújo fez 4 gols no Fluminense, 1 de fora da área. Então, não são números expressivos, não é algo que credencia. É que o cara chega, faz o gol no clássico contra o Corinthians, belo gol, e é um gol importante, você fala assim, pô, esse cara é muito... Daí eu desvalorizo um cara que eu tenho. E que se você olhar pelo que já fez com 22 anos, num São Paulo super bagunçado e complexo, verdade. Não é pouca coisa, não é descartável. O que não exime ele de precisar melhorar na finalização. Que esse é um ponto que ele precisa melhorar, é fato. Mas ninguém discute isso, sabe? Você falar que o Nestor precisa melhorar na finalização, o próprio Nestor vai concordar com você. Mas como o Antony precisava quando estava no São Paulo. Aí foi para a Inglaterra, virou um monstro, porque melhorou a finalização. Mas, melhorar a parte física. Não só ele concorda com você, como ele está trabalhando por fora. Melhorar a finalização. Ele tem treinado a finalização fora do treino. É um cara de 22 anos que tem 150 jogos. E quando você olha o Nestor jogando mais de meia e menos de volante... como fez ontem, ali pela direita, ele tá jogando bola. Ele tem números bons. Se você pega as partidas do Nestor como volante, a efetividade diminui mesmo. E até porque esperam que ele, como segundo volante, faça gol. Que não vai fazer, né? Não vai fazer. E ele tem dado bastante assistência. Eu acho que vale... a gente dá uma moderada no tom das cobranças, até se você for pensar financeiramente no clube. Hoje o São Paulo tem 3 potenciais vendas, na minha visão, né? O Nestor, o Pablo Maia e o Beraldo. A posição do Nestor é a que geralmente dá mais dinheiro. Você está falando de um meia, é o que dá mais... Um zagueiro é mais difícil você conseguir um dinheiro. É que a gente está falando do zagueiro, né? Para mim, melhor que o Militão. O Pablo Maia para a posição de volante, então é o Nestor, cara. É o Nestor que tem a possibilidade de colocar o São Paulo no azul de novo nas próximas temporadas. Então eu acho que a gente tinha que olhar um pouco com carinho, né? E é engraçado isso que você falou até do Beraldo. Eu não estava conseguindo ir nos jogos, eu fui, levei o B esse fim de semana, foi bem legal. Mas fazia tempo que eu não via o São Paulo ao vivo, né? Tava vendo muito mais pela TV. Pessoal, né? Se você sabia que eu não ia, aí você resolveu ir e ainda levar seu filho. Zero. Valeu, irmão. Eu nem sabia que você não ia. A resenha rachou, é verdade. Você soube no dia. Eu falei, vamos aí, não tô nem aqui. Daí eu falei, bom, beleza. Mas 2 coisas me impressionaram. Uma positiva e outra negativamente. O Beraldo ao vivo é muito impressionante. Muito impressionante. Né? Muito. Né? Até acho que, se você tivesse chance de ir ao Morumbi ver o Beraldo jogar, você vai poder contar que você viu um cara diferente. Eu fui pra Vila algumas vezes o Neymar jogar, porque era um cara diferente. Só um parênteses, eu recebi uma no WhatsApp, aí sei lá quem mandou, que o Beraldo, se colocar um A, é um anagrama de arboleda. Exato. Pois é. Tudo bem, agora sai. Tá bom. E a outra que me impressionou muito negativamente é o Luan ao vivo. Né? O Luan tá baixo. O Luan ao vivo é muito impressionante negativamente. Até pelo que eu já vi do Luan ao vivo. Mas ele não tava assim, né, cara? No começo do ano ele até fez uns bons jogos. Eu achei que ele caiu de novo. Cara, ele tá pesado, talento. Passar pelo Luan é fácil. O reflexo dele, né? Movimentação. Eu também percebi isso. Eu saí impressionado com o Beraldo e assustado com o Luan. Até o Luca falou, mas o Neves também fez um jogo muito ruim. Fez, deu bote errado, precipitado, mas isso eu sei a causa, que você comprou a camisa, daí fudeu, ele não vai jogar mais bem. Você entregou, né? Galera, eu comprei a camisa do Gabriel Neves. E ainda bem que eu peguei a do Beraldo pra mim, né? Graças a Deus. Neves tem pouco potencial de venda, vamos... Mas o Neves também fez um jogo ruim. Mas o Luan, a parte de mobilidade física, leitura... Cara, me preocupou muito com o desempenho dele ao vivo. Pela TV eu não tinha percepção que era tão ruim quanto é ao vivo. A nossa sorte, entre aspas,
é que é bem num momento que para mim o Pablo Maia cresceu muito. O Pablo Maia hoje é um dos pilares, tanto que quando ele entrou contra o Sport, o São Paulo melhorou muito. Ele tá dando uma dinâmica que nem é o posse de bola, eu acho que é a cobertura, sei lá, você é o cara da tática. Para mim a entrada do Pablo Maia dá uma corrigida nesse meio de campo do São Paulo aí que o time vira outro, cara. E foi engraçado porque no intervalo com o jogo do Vasco, ele voltou sem o Marcos Paulo, e com 3 volantes e o Nestor. Então, se você carimbar o Nestor como volante, ele voltou no 2-1 com 4 volantes. Maia, Neves, Luan e Nestor. Que em alguns casos pode ser feito. O São Paulo pode segurar um resultado. Não é proibido. Mas eu concordo, não é... Mas o Luan tá tão defasado... Que ele deveria ter saído antes. Eu concordo. Ele deveria ter saído antes. Ele tirou... Foi o Gabriel Neves, né? Que ele tirou. E aí ele tirou o Neves antes do Luan. Pra mim, a crítica às substituições do Dorival foi essa. Apesar que o Gabriel Neves não estava fazendo um bom jogo, mas que o Gabriel ainda acompanha um pouco mais. E eu acho que o Dorival enxerga a parte física do Gabriel pior do que a do... Eu também. Porque ele fala na entrevista, ele precisa readquirir o ritmo... Então eles tiram para não desgastar o jogador, porque ele considera o Neves importante. O Neves hoje aparentemente é um titular, sabe? Pablo e... Sim, e acho Neves. que esse é a dupla dele, né? Mas quando você vê o meio-campo da volta do primeiro tempo, né? Sem o Marcos Paulo, com os 4 ali e o Luan sem mobilidade nenhuma, o São Paulo perdeu o meio. O São Paulo corria atrás do Vasco atrasado. É verdade. Porque o Neves dava bote errado e o Luan não conseguia acompanhar. É verdade. E aí ele corrigiu, né? Daí foi corrigindo. Você vê que as substituições são de correção de rota. Vem o Alisson, vem o Rato, vem... Eu vou recuperando a mobilidade do time ao longo do segundo tempo. Mas o plano A, né? Tipo, tirei o Marcos Paulo, vou me fechar, vou travar. Não deu muito certo. Não é que não deu muito certo, não deu certo, não travou, não funcionou. E não é que não funcionou pelo esquema, não funcionou pela efetividade das peças. É verdade. Ô Dani, o que aconteceu com o Juan, cara? O Juan pra mim tá entrando... Eu era um cara que eu achava que o Juan seria a carta fora do baralho. O Juan tá se mostrando uma peça importante. Entrou bem contra o Sport, já tinha entrado bem contra o Tolima lá, errou os gols, mas foi o cara que chegou nas 2 finalizações, fez gol ontem. Dá pra tirar algo aí? Cara... Se você pegar, né, a transição Rogério-Dorival, o Rafael é uma continuidade, a dupla de zaga para mim também é uma continuidade. Né? Já era Arboleda e o Rafinha tem jogado de lateral, Rafinha tem que o Rogério de lateral, não colocava. O Rogério colocava de terceiro zagueiro, aquelas coisas lá. Então, lateral. Daí o Caio Paulista era o que tinha, né? Não dá nem para falar... se é o Wellington ou o Caio Paulista, porque o Dorival não chegou a ter outra opção. Né? É o Caio Paulista ou o Menino. Mesmo assim tem testado o Patrick, que eu acho que joga hoje à noite. Eu também acho. Daí você pega a dupla de volantes... É nova. Pablo Maia e Gabi. Nova. Né? O Nestor é o fator comum. Alisson, o espaço é do Dorival, né? Essa dinâmica. E Luciano no ataque é Dorival. Luciano no ataque é Dorival. Espaço para o Marcos Paulo é Dorival. E o Caleri é o Caleri. Né? Quando você pega as substituições mais frequentes, o Rato é a peça do segundo tempo para entrar mais descansado. Entrou bem, vai. Não, entrou bem. Acho ruim, mas entrou bem. Deu 2 assistências. Foi fundamental, Acho grossão, mas pô, bateu bem na bola, fazia tempo, né? Tem 5 assistências no ano, as outras 3 eram no Campeonato Paulista. As primeiras assistências do Rato em jogo grande foram essas. Lindo, que siga assim. Mas... Você não gosta dos animais? Eu gosto de todos eles, do carneiro, do rato, do pato. Eu não gosto dos animais, o ganso. Claramente. Você... Não, o ganso... Vou ligar para Luísa Mel, porque claramente você tem um problema com os animais, e eu sou o contrário, eu adoro os animais. Carneiro, rato, pato... Ganso eu admiro futebol, mas os outros... O pato eu gostava no Milan, sabe? Animal grosso ou animal aposentado realmente não é para mim. Mas quando você pega o Dorival, ele foi dando moral e espaço
para caras que estavam meio escanteado. Mesmo com 12 desfalques. Mesmo com 12 desfalques. Esse é uma coisa que eu queria te falar, Dani. E o Guilherme Pradella postou a programação do São Paulo dos últimos 11 dias, terminando até amanhã. Sim. O São Paulo, nesses 11 dias, praticamente não treina, 4 jogos e 2 dias de treino. 2 dias de treino. Regeneração, jogo, regeneração. E agora nenhum nem outro, né? Porque o São Paulo jogou, foi viajar, não teve nenhum nem outro. Vai jogar sem treinar. E nesses 4 dias, o Dorival mexeu em média 6 peças por jogo. Que quando o Rogério mexeu... E o Dorival você não percebe. Tipo, muda 6 peças, não parece que ele mexeu em 6 peças. Porque o esquema... Qual é a mágica? O que ele está fazendo de diferente? Porque o São Paulo continua... Ele mexeu 6 peças do Sport pro Vasco, ninguém percebeu. Ele provavelmente vai mudar 6, ninguém vai perceber. Ele tem dado uma rodagem, que é isso que você está falando. E acho que na minha leitura é colocar a estrelinha na estrelinha. Lembra que a gente falou do joguinho? Assim, é o lateral no lateral, que o cara pelo menos sabe fazer o que tem para fazer. Então, mas se você for ver, para mim a grande diferença é o tom. O Rogério chamava para ele. Eu fiz isso, taticamente funciona assim. Ele era professoral. Então, ele traz para ele um protagonismo de todas essas mudanças. E quando a mudança não funciona no resultado... A culpa é do Rogério. A culpa é do Rogério. Né? E o Dorival não teve essa experiência ainda. O Dorival... Porque todas deram certo. O Dorival não perdeu. O Dorival conseguiu bons resultados. E o Dorival em nenhum momento fica querendo assinar coisas inovadoras. Então, tipo, quando falam do básico bem feito, do arroz com feijão, é um fato. Né? Então, tipo, as mudanças, troca o Rafinha pelo Raí Ramos. Sim. Lateral por lateral. Troca o Caio Paulista pelo garoto Patrick. Arboleda machucou, não entra o Rafinha na zaga, entra o Diego, sabe? A rotação dos volantes é Luan, Pablo e... O máximo que ele muda é o primeiro e o segundo ali entre eles, que aí tá tudo bem. E a peça Luan. Né? Meia varia, daí o ataque até jogou com 3 atacantes. E eu acho que tem uma coisa, cara, que ele... como eu vou enfrentar o Sport? A escalação é pensada no jeito que o Sport vai atuar. Como eu vou enfrentar o Vasco? A escalação, hoje nós não vamos fazer análise tática, mas daria para fazer isso. Por que a escalação do jogo com o Sport foi tão diferente do jogo? Só trocou as peças? Não, trocou a forma de jogar. São Paulo jogou com Caleri, Marcos Paulo e Luciano espetado desde o começo. É verdade. Porque precisava incomodar a frágil defesa do Vasco. Puta, o segundo tempo eu já tinha incomodado, eu já tinha feito 2 gols. Vou tentar travar o meio campo, enchi de volante. Contra o Sport, eu vou ganhar o meio campo e vou deixar o Luciano e o Marcos Paulo para pegar a defesa cansada no segundo tempo. Ele explica isso, tá nas respostas dele, não estou inventando, só estou reproduzindo a resposta. Ninguém está dizendo que está inventando. Isso é uma produção. A produção fala, para de inventar. E eu acho que aí você vai vendo, tipo, a mudança bem embasada, dando protagonismo para o jogador e dentro de uma lógica de básico bem feito e não de assinatura autoral, sabe? Surpreendente, né? Durante o jogo, eu fui pro 3-6-1, meti não sei o que, falei, cara, ninguém entendeu o que você fez. Por que o Rafinha tá jogando zagueiro? Não, porque ele... E Dani, a última, pra gente falar os placares, tudo. Depois de tudo que você viu até agora, considerando que a gente teve 2 roubos, um assalto à mão armada, qual é a briga do São Paulo nesse momento? No brasileiro? Sul-americano. Acho que sul-americano? Eu acho que a gente briga pelo um G6. Se continuar com esse padrão que a gente tem, eu acho que o São Paulo briga pelo G6. Cara, eu acho que assim, deu tudo muito certo até agora e nós estamos em 8º. Isso é verdade. Sabe? Tipo, mas o time que mais jogou fora de casa. Sim. E assim, deu tudo muito errado ao mesmo tempo, porque a gente foi roubado em Itaquera, porque se você põe 2 pontos ali, a gente era segundo.
Não, tudo bem, mas... né? Se o Sport faz 1-0 no primeiro tempo e o Rafael não pega a bola, o jogo é outro. Né? Se você pegar o São Paulo, ele tem resultados muito melhores do que a tabela mostra. Do que a tabela mostra. Os jogos do São Paulo, eles não foram imponentes. O contexto deu certo, as coisas funcionaram, a expulsão aqui, o ponto lá em Fortaleza. Beleza. E eu acho que nesse momento o pé no chão é bom, sabe assim? Não, concordo. Vamos lá, qual que é a ambição? Cara, a ambição é um campeonato digno e nós estamos fazendo. Que já a perspectiva aqui era um campeonato digno, era para ir para Paulista, então é isso. É isso. E, cara, amanhã daqui a pouco tem Porto Cabelo. Foda-se o Porto Cabelo. Eu também acho. O time sub-20. Hoje ele não vai levar porque ele teve... Hoje eu vi o Caleri embarcando, fiquei puto. Então, você sabe por que ele embarcou? Eu fiquei puto também. Sabe por que embarcou? Porque o São Paulo só vai conseguir treinar até o jogo contra o Goiás lá. Então, foi pra treinar. Teve que levar todos os titulares para poder treinar na Venezuela, porque senão não ia, porque o São Paulo tem um voo só na quarta à noite, que chega à quinta à tarde, aí tem que regenerar na sexta para jogar no sábado. Então o São Paulo vai ter que fazer um treino de quem não jogou na terça, na quarta lá. Teve que levar todos os titulares, só não levou o Nestor e o Arboleda, acho, porque precisavam ficar no refis. Então todo mundo, até mesmo quem não vai jogar, teve que ir para treinar. Você vê o nível que está o calendário do São Paulo. Mas eu espero de verdade que esses caras não joguem daqui a pouco. Também acho que não. E eu acho que não vão jogar. Porque sacrificar a parte física de titular por jogo na Venezuela com a Sul-Americana, cara, me desculpe. Então, e sabe o que é um ponto, Dani? Olha que como tem um fator também nesse do que a gente estava discutindo de onde o São Paulo vai chegar. Porque o Inter tá nas mesmas frentes que o São Paulo, mas foi o primeiro jogo de toda essa maratona. Uhum. Depois o São Paulo pegou o Sport, que não está em jogo nenhum de maratona. O Sport está na Série B, jogando a Copa do Brasil, não tem a mesma maratona que o São Paulo. Depois o São Paulo pegou o Vasco, que não tem maratona nenhuma. Isso. Aí o São Paulo pega o Porto Cabelo, que dana-se a maratona. E aí o São Paulo vai pegar o Goiás, que também não tem maratona. Então, além de a gente ter todo esse sacrifício físico, tático, técnico, São Paulo está jogando contra times que não estão com a mesma intensidade de jogos que ele. Porque uma coisa é a gente pegar um Palmeiras, que está na mesma questão que São Paulo. O próprio... a gente pegou o Corinthians. Pegamos o Corinthians, que está na mesma. E o que aconteceu? A gente deu um pau nos caras. Os times que a gente jogou numa condição igual, como o Inter e como o Corinthians, o São Paulo está atropelando, tática e fisicamente. Então tem que ser colocado isso em pauta também, que tem pouca gente vendo isso. Sim, eu concordo. Daniel Campos, agora logo mais, Porto Cabedelo e São Paulo, 9h30 da noite, seu placar. 3-0. 3-0. Reservas do São Paulo. Vamos fazer barba, cabelo e bigode. Eu acho que o São Paulo ganha de 2-1. Que 2-1, não preciso explicar, o placar é meu, se você quiser faz o seu. São Paulo e Goiás no Morumbi. Eu acho que esse jogo vai ser mais difícil do que a gente imagina, porque o clima também. Aí 2-1. Eu acho que 2-1 também, acho que São Paulo 2-1 e 2-1. E depois o São Paulo tem uma sequência dura, meu. Depois Pega Grêmio, Sport de novo e Porco. Grêmio fora. Na arena. Sport de novo e Porco em casa. Sequencinha. Aí acaba maio com, acho que 9 jogos em 30 dias. Não, mais? Muito mais. Eu acho que 11 jogos em 30 dias. Tipo, é um jogo a cada 3 dias. Bizarro. Bola cheia e bola murcha. Bola cheia... a torcida não precisa nem falar, né? 57. Puta, demais. E eu acho que se esse jogo não fosse 9 da noite de sábado, passava de 57. Eu acho que não passa... O horário é foda. Por causa das crianças. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, não levo. Porque o mais novo, o jogo termina meia-noite, ele não aguenta, então eu já não levo. Então muitas crianças que foram num horário bom já não vão. Então eu acho que esse é um fator, mas eu acho que passa de 50 mil. Facilmente. Eu vou dar bola cheia pro Juan, cara.
O Juan era um cara que eu era o maior crítico, eu falava, não serve. Pra você ver como o julgamento, até peço desculpas, Juan, se você nos assiste. Eu acho que ele tá bem e pode ser alguém que chegue pra somar. Bola murcha, dá você. Vinícius Pinotti. Por quê? Porque era tido como um sopro de oposição e agora ele enterra oficialmente qualquer caminho de oposição. São Paulo deve aclamar Júlio Casares como presidente reeleito e Pinotti num claro movimento de tentar ser o sucessor, vira de lado e acho que mais do que a tentativa, que eu entendo a lógica, mas o post bajulando Casares, toda essa encenação de não existe melhor caminho do que Júlio Casares, é constrangedor, cara. É constrangedor porque, é um cara que estava com camiseta do não no golpe da reeleição, é um cara que tinha um movimento de tentar ser uma força opositora para pelo menos ter debate. A eleição de São Paulo não vai ter debate, não vai ter candidato. Mas, Dani, vamos lá. Dificultar a jornada hoje é uma vitória. Por mais que o Casares esteja reeleito, e a gente sabe que está pelo sistema eleitoral. Mas vamos lá, vamos pensar em política, tá? A política, no geral, ela é nefasta. Isso. No São Paulo, ela é pior. A política do São Paulo, ela consegue ser pior que o mundo. Você pensando como Vinícius Pinotti, não como Daniel Campos. Sim. Como Daniel Campos eu sei, eu também faria diferente. Mas como Vinícius Pinotti, o Casares já está aclamado. O Casares vai ser o próximo presidente do São Paulo com a figura do Vinícius Pinotti ou sem a figura do Vinícius Pinotti. Ele fazer esse debate, ele criar essa dificuldade, ele se coloca com uma fraqueza política de perder uma eleição. E ele dá força para quem pode querer disputar essa eleição no lugar dele daqui 3 anos. Porque alguém vai apoiar o Casares e provavelmente vai estar na mesma diretoria de Casares, você vai jogar com a máquina pública, que é o que o Casares faz o tempo inteiro, vai estar no post de apresentação, vai estar ali na foto, e fatalmente ele está enterrando a chance dele. Então assim, politicamente falando, não estou dizendo está certo, politicamente falando, ele fez uma tacada inteligente. Ele muda para o lado que vai ganhar, ele passa a ser uma figura importante do lado que vai ganhar, ele tem a oportunidade de mostrar se ele é competente ou não sei se ele é, você sabe muito mais que eu, não sei se ele é. Ele tem a oportunidade de mostrar e ele tem a oportunidade de ser o cara que vai barrar os candidatos. Tem candidato aí que morreu pela boca. Que seria um possível candidato, que morreu pela boca. Aí sobra morreu pela calça riada. Pois é, sobra um menos conhecido. Sendo o Pinotti forte comercialmente falando, a chance dele ser o próximo presidente é grande. Então, assim, não estou dizendo, a política do São Paulo é nojenta. A política do São Paulo mas eu achei que ele foi esperto, entendeu? Ele é esperto e inocente. Tudo bem. Porque... Cara, você está confiando no Júlio Casares. Não, tudo bem. Assim, o seu movimento eu confio em Júlio Casares. Que ele vai fazer uma boa gestão, senão ele se enterra junto. Não só isso. O que o Pinotti tem que ninguém no São Paulo tem? Dinheiro. Né? Se você pegar a média do dirigente tricolor, ele é mal sucedido na vida fora do São Paulo. E ele projeta no São Paulo um sucesso que ele nunca teve em lugar nenhum. É isso. Belmonte é isso. Faz um pente fino. É um monte de gente que não tem carreira sólida e história. A gente que até assumir cargo no São Paulo devia 5 anos de condomínio. Então, né? Beleza. Essa é a média. Não é o caso do Pinotti. Certo? Certo. O que o Casares mais precisa na gestão? Dinheiro. Então, o ganha-ganha. Imagino eu, né? Um cresce... sendo o herói financeiro, e o outro tem um final de carreira política pelo menos próximo de digno, se nenhuma grande merda igual já acontece todo mês acontecer. Então, mas Pinotti já esteve lá, né? A gente não tá falando de um cara que nunca passou por lá. Não. Foi marketing, comprou a vaga de diretor de futebol do Leco. Foi o primeiro irregular, inclusive, depois do estatuto. Isso, né? Então, beleza. Pinotti, nós já vivemos o Pinotti dirigente em 2 cadeiras, tá? Sem nenhum sucesso nas 2. Não. Né?
a grande questão para mim é o Casares tem o grupo dele, que é o mesmo grupo há 200 anos. Acho que o melhor da situação de hoje foi o Casares assumir, sem perceber, que ele era a situação, então ele era a continuidade do Leco, e que o Pinotti era a oposição. Está no texto. Né? Então, porque na campanha... Ele nunca disse que ele estava com... Na campanha, ele tentou se distanciar do Leco o quanto deu para ele não ser a continuidade do Leco. Então ele queria ser oposição dele mesmo. E hoje ele assumiu que ele era a situação. A partir do momento que você pega o cara com dinheiro e traz para você, você tem o dinheiro, só que você tem toda a sua filinha de aliados históricos que já tem a sucessão. Então você vai assumir um compromisso de sucessão que já está assumido. Se é que é isso, né? Não sei. Que já está assumido. Então, assim, o Pinotti está confiando em Júlio Casares, que não tem nenhum motivo. Tudo bem. Em tudo isso não tem... Vou confiar em Júlio Casares. Se alguém me fala isso, eu falo, por quê? Por que você vai confiar nele? É verdade, é um ponto. Tipo, olha tudo que ele falou nas entrevistas. Do sócio-torcedor, da transparência, do compliance. Nada para em pé. E daí você fala assim, não, vem para perto. Eu entendo, eu falo assim, eu vou pro time vencedor. O Pinotti está fazendo um movimento de ir pro time vencedor. É claro. Não é nem pro time vencedor, porque claramente não tá vencendo. Vai vencer a eleição. O time que o time do contínuo, é o time que vai ganhar. Isso. Então, tipo... É que vencedor é uma palavra que... O perdedor é a torcida. Não, o que eu quero dizer é que normalmente a palavra vencedor está atrelada a grandes pessoas que se esforçam para isso. Não. Eu tenho uma eleição que tá ganha, eu vou pro lado que vai comemorar o resultado, né? Eu vou estar lá na foto, vou estar no grupo vencedor. No post da apresentação dos próximos reforços. Vou estar ajudando, que agora eu sou consultor. Mas para isso você vendeu a alma pro diabo, você precisa... Cara, você fez política. Você topou. Topou. Mas assim, o meu ponto é, por que eu não tô lá? Por que você não tá lá? Porque a gente não toparia nunca. Isso. Mas para chegar onde chegou, tem que topar. Então, é que eu torço para... Eu não toparia. Para pessoas boas criarem uma força contrária. Não fortalecerem isso aqui para um dia terem a chance de fazer diferente vindo de dentro. Eu não acredito nesse modelo. Mas eu também não. Mas eu não acho que pessoas boas hoje têm força para fazer um movimento diferente. Nem recomendo que façam. Então, é isso. Tipo, eu recomendo que todo mundo que é competente e íntegro fuja do São Paulo. Viva a bolha de só torcer, se envolva menos, saiba o menos possível. Eu torço para os meninos do Movimento 1930 também, para que eles abandonem. Mandei para um monte de gente hoje para assinar o negócio pelo voto direto. Sai disso. Sai disso. Não faz bem para sua saúde, não faz bem para sua família. Você não convive com ninguém que agrega nada. O São Paulo é um lugar para gente séria não estar. Então, ignora que essa bolha existe e vai curtir o estádio, vai fingir que... Por isso. Finge demência. A melhor coisa que você faz é não saber da política do São Paulo. Mas, como eu sei, meu bola murcha é pro Pinotti. Justíssimo. Então, o meu bola murcha é pra política nefasta do São Paulo. E você? Comenta aí, escreve pra gente, manda um abraço, todo mundo. Vamos encerrar, né? Hoje é Redux. Você quer mandar Eu queria mandar um beijo hoje, um abraço especial, cara. Independente aqui, acho que todo mundo que acompanha o Resenha nos nossos 7 anos sabe que a gente não faz post por like, que a gente caga pra hype de internet e tal. Mas, cara, como brasileiro e como amante do futebol, não dá pra não se enojar com o que estão fazendo, e não é só com o Vinícius Júnior, é com nós brasileiros, cara, é com a nossa pátria, com o nosso orgulho, com os nossos valores, com os nossos patrimônios, assim, o que está acontecendo com o Vinícius Júnior hoje é inadmissível. A questão do racismo, ela é muito escrota por si só, mas a perseguição que estão fazendo com esse cara é desumano, cara, e nós... Constante, e não pesado. São dois caras isolados. E assim, se você é brasileiro e não tá indignado com isso, você tá vivendo errado, cara. Então hoje meu
Meu abraço aqui é força pro Vinícius Júnior, que não tem nada a ver com São Paulo, mas tem a ver com nós brasileiros e com uma causa que tem que ser defendida. Cara, eu reforço o seu ponto. Achei ele fundamental. Achei a manifestação de São Paulo muito boa. Também achei. A comunicação atual acerta pouco, nessa acertou. Acho que tem 2 pontos para falar, mas acho que no Express eles ficam. Eu deixo para semana que vem do que vocês me pediram. Mas eu quero agradecer o B por ter ido no jogo ontem, porque eu sei que para ele não é algo natural. Ir no jogo de São Paulo é algo que ele faz por mim, não é algo que ele faz por ele. Topou ir, foi de metrô, viu 4-2, do jeitinho dele ali. Não acho que ele vai voltar tão cedo, porque não saiu de lá encantado com a goleada. Mas foi pro Mas ele foi, então, eu queria deixar registrado o agradecimento para ele. A gente está precisando de um desenho do cenário novo. Fica aqui o desafio. É isso. Beijo do Magro, até a próxima semana. Valeu.